Eu quero um coração, Senhor, igual ao teu, cheio de graça, com muito mais de ti, cheio de paz, teu olho sobre mim. Dá-me um coração, Senhor, somente igual ao teu. Dá-me um coração, Senhor, meu Deus, um novo coração igual ao teu, só pra te amar, pra te obedecer. Eu quero um coração, Senhor, igual ao teu. Dá-me um coração, Senhor, meu Deus, novo coração igual ao teu, só pra te amar, pra te obedecer. Eu quero um coração, Senhor, igual ao teu, cheio de graça, com muito mais de ti, cheio de paz, teu olho sobre mim. Dá-me um coração, Senhor, somente igual ao teu. Dá-me um coração, Senhor, meu Deus, novo coração igual ao teu, só pra te amar, pra te obedecer. Eu quero um coração, Senhor, igual ao teu. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém, povo? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para buscar pela tua presença, pela tua vontade, pelo teu querer, pela tua bondade. Revela-te a nós, Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Papai, nós queremos, na autoridade do teu nome, repreender todo mal, que toda força contrária caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, e que haja um mover sobrenatural do teu amor neste lugar. Perdoa o nosso coração enganoso. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que impeça o fluir do teu Espírito Santo. Sê bendito em nosso meio. Fala, Senhor, através dos louvores. Fala a nossa alma através das orações. Fala, Senhor, conosco através da mensagem. Oh Deus, e principalmente através da celebração da ceia. Que momento memorável. Tem misericórdia, Senhor. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Você pode se colocar de pé e aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Promete
seja o nome de Jesus. Amém. Jesus está voltando, você sabia disso ou não? Glória a Deus. Isso é algo que deve aquecer o nosso coração, preocupar a nossa alma. Porque só aquecer o coração é uma coisa, preocupar a alma pode ser outra coisa, mas as duas coisas juntas dão assim aquilo que nós chamamos de temor. Temor a Deus é saber que Jesus está voltando e eu preciso cuidar da minha alma hoje. Amanhã é outro dia. Ontem não dá para voltar atrás, então é hoje que nós devemos nos colocar diante de Deus, dizer: Senhor, vem me buscar. Amém? Você consegue dizer isso? Cristo vem me buscar? É uma responsabilidade tremenda. É algo que a gente tem que conviver com isso. Cristo vem me buscar em nome de Jesus. Aleluia. Cordeiro prometido voltará. Glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Manda a tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Manda a tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, tua glória esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O cântico pode ser antigo, irmão, mas a letra é bem atual. Aleluia. De vez em quando a gente toca umas coisinhas assim bem do fundo do baú. Mas como tem coisa boa no fundo do baú, fala a verdade. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia é eterna. Oh Deus, som do nosso coração, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Eita.
em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos usar, ó Pai. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa nos quebrantar, que o Senhor possa nos restaurar. Que o Senhor possa moldar o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa nos usar aonde o Senhor queira, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. O Senhor sabe tudo o que está acontecendo, ó Pai, em nosso coração. E o Senhor sabe aquilo que desejamos, ó Pai. Mas que em nome do Senhor Jesus, o nosso coração venha estar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Que nós possamos ser usados pelo Senhor para fazer a Tua obra, Pai. Que o nosso coração venha estar cheio do Senhor para saber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo de Deus, que nós possamos se colocar diante do Senhor, que nós possamos se quebrantar diante do Senhor, que nós possamos estar diante do Senhor, para que naquele dia, Senhor, nós possamos cantar: Cristo vem me buscar, porque nós cremos que Ele virá e que Ele irá nos buscar, mesmo não sendo na volta do Senhor, mas quando nós descansarmos no Senhor, nós sabemos que Ele vai nos levar e com Ele nós vamos morar. Que mesmo não estando tão sentindo a presença do Senhor aqui, mas o nosso coração, na nossa vida, Ele está conosco, Ele está andando conosco, Ele está caminhando conosco, porque nós estamos caminhando para a presença do Senhor. Se você está sentindo que está fraco, que está sentindo longe da presença do Senhor, saiba que Ele está com você. É só você cantar, clamar, buscar, e Ele está com você. Espírito Santo de Deus, toca nos corações deste lugar, restaura vidas neste lugar, que nós possamos estar diante do Senhor verdadeiramente, ó Pai. Que nós não estamos aqui, Senhor, brincando de ser crentes, ó Pai, brincando de ser cristãos,
adorando ao nome do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos te honrar com a nossa vida, Pai. Sonda-nos, Senhor. Sonda o nosso coração e perdoa e tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Que nós possamos sentir o mover do Senhor neste lugar. Como um farol que brilha à noite, nós possamos ser a luz que o mundo necessita. Porque o mundo necessita da luz do Senhor, da presença do Senhor. E nós somos a igreja, nós somos a luz do Senhor. Que o nosso coração venha queimar da presença do Senhor. Que se fortaleça no Senhor, busque o Senhor. Ele está do seu lado, Ele está caminhando com você. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor como nunca antes, porque a vinda dEle é mais próxima como nunca antes. Espírito Santo de Deus, faça morada em nosso coração, Senhor. Fica neste lugar, fala nosso coração, Senhor. Que nós possamos cantar. Sonda no Senhor, usa no Senhor, em nome do Senhor Jesus, como um farol. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor,
Que o nosso coração possa estar voltado ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Continue neste lugar, ó Pai. E que o nosso coração esteja quebrantado e prostrado ao Senhor. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos celebrar a ceia e lembrar da morte e ressurreição do Senhor. Que nós possamos colocar o nosso coração da Tua presença, Pai. Continue falando a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Podem assentar-se, por gentileza. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos, em momento de recolher os nossos dízimos, oferta. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, que Deus quer falar conosco. Depois desses louvores maravilhosos que nós louvamos a Deus. Abra a vossa Bíblia em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 fala assim, para nós meditar essa noite. Traga o dízimo todos os depósitos do templo, para que haja alimento na minha casa. Portanto, faz prova de mim, Senhor do exército. Veja se eu não vou abrir a comporta do céu e derramar-se bênçãos, tantas bênçãos aonde guarda lá. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar cada um de nós, aqui falando assim para a gente fazer prova, e que vai derramar bênçãos e bênçãos sobre nós, para aqueles que têm fé, aqueles que guardam. Amém? Vamos orar, abençoar a tua família, abençoar o seu dízimo, sua oferta, abençoar aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão desempregados, abençoar, papai, esse momento que Ele trouxe nós até a tua casa e falar conosco. Oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui te adorando, Senhor, te louvamos, Senhor. E agora, papai, estamos no momento de dizimar e ofertar. Que o Senhor venha tocar no coração daqueles que ainda têm dúvidas, Senhor. Que o Senhor é dono de tudo. Que tudo isso que nós temos, se não fosse tua aprovação, nós não temos nada. E se nós temos, porque foi o Senhor que permitiu. Portanto, papai, o Senhor fala na tua palavra, papai, para trazer esses 10% à tua casa. Que haja mantimento. Aleluia. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar todos aqueles que têm fé e que venha fazer esse ato de amor que o Senhor está pedindo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Que o Senhor abra o nosso coração. Que o Espírito Santo venha falar conosco hoje e sempre através da tua palavra. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim,
crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Bênção de Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você não pegou os elementos, você pode se dirigir até a porta. Ali estão os elementos. Para facilitar, você vira de ponta cabeça. Você vai despregar. Tirar essa tampinha é difícil mesmo. Então você espera um pouquinho que já vence o desafio aí. Por que nós celebramos a ceia? Porque a ceia é um memorial, onde nós lembramos a morte de Jesus na cruz do Calvário. Lembramos a ressurreição de Jesus naquela tumba. Aquela tumba continua vazia. Aleluia. O único Deus que é adorado e que não há um lugar para venerar o seu corpo é Jesus. Os outros são deuses com D minúsculo. Não há Deus a não ser o nosso Senhor e Salvador. E Jesus, quando morre ali na cruz, Ele vai pagar o preço pela nossa salvação, pela nossa libertação, pela nossa cura, pela restauração dessa comunicação do homem com Deus. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo que não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isso e compartilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças. Graças por este local de culto. Graças pela nossa vida, pela nossa saúde. Graças te damos, a Deus, pelos louvores que já cantamos. Graças te damos, a Deus, pelo privilégio de podermos orar ao Senhor, nos dirigirmos a Ti. Graças te damos por este momento de celebração, porque sabemos que neste momento de celebração Teu Espírito Santo passeia entre nós. E enquanto passeias entre nós, Espírito Santo de Deus, toca a nossa alma. Toca, Senhor, naquele coração aflito em nome de Jesus. Toca, Senhor, naquela enfermidade física em nome de Jesus, que caia por terra toda sorte de enfermidade. Toca, Senhor, naquela enfermidade na alma, aquela alma angustiada, desesperada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo deixe conforto neste momento. Que o Teu Espírito Santo derrame da graça, da cura, da restauração, enquanto o Teu povo celebra a morte que pagou o preço pela nossa salvação, a ressurreição que nos dá esperança, que nos dá alegria do retorno de Jesus, e clamamos a uma voz: volta, Senhor, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem resgatar o Teu povo. Nós celebramos com amor, com alegria, sabendo que o Senhor está vindo nos buscar. Glória, pois, ao Teu nome eternamente, Senhor Jesus. Amém. Consagramos a Ti o cálice, símbolo do Teu corpo, símbolo do Teu sangue derramado ali naquela cruz. Consagramos a Ti o pão, símbolo do Teu corpo, oferecido como sacrifício ali naquela cruz. E rendemos-Te graças. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Graças te damos pela Tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Podem todos participar do pão e depois do cálice.
Aleluia. Amém. Um amém mais aleluiado assim, irmão? Amém? Bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Evangelho segundo Marcos é o segundo evangelho na disposição do Novo Testamento. Você sabia que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito? Marcos foi escrito primeiro, foi escrito assim uma linguagem mais direta, mais para o povão. Mateus foi escrito para os judeus, Lucas escreveu para todo mundo, aleluia, né? E João é quase que uma biografia de Jesus. O evangelho de João é o evangelho que mais tem palavras que Jesus proferiu. Bênção de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versos 2 a 8. Todos acharam? Eu leio na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram sós. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos nesse texto, uma recapitulada apenas no capítulo 8, que antecede aqui o trecho que nós lemos. Alguns fatos interessantes são narrados aqui. Do versículo 1 ao 10, novamente Jesus ele junta uma grande multidão. Isso aqui passou a ser comum a partir do momento que Jesus começa a fazer curas, a operar sinais e maravilhas. É interessante que João não vai falar de milagres, João fala de sinais, sinais e maravilhas. Então Jesus começa a fazer sinais e maravilhas. Lembre-se que o ministério de Jesus ele já está mais adiantado, já está mais avançado, chegando aqui praticamente no ápice, né? Ele é dividido em 2 partes, não necessariamente 50%, 50%, mas a primeira parte abrange uma sequência de acontecimentos, e a segunda parte mais curta, outra sequência de acontecimentos. Jesus atraiu uma grande multidão. Novamente ele diz assim: como é que a gente vai despedir esse povo? Marcos vai dizer que tem 4.000 pessoas, na mesma ótica de análise feita no texto de Mateus, por exemplo, 5.000 pessoas a primeira vez, em Marcos também, que eles contam os homens, não é contado mulheres e crianças. Então, se de 4.000 tinha 15.000 pessoas, de 5.000 tinha 15.000 pessoas, de 4 provavelmente 12, né? Então, essa multidão está seguindo Jesus, e novamente Jesus vai alimentar com pães e peixes. Versículo 11 e versículo 21, Jesus ele entra no barco e vai para a região de Dalmanuta. Os fariseus, eles vão atrás de Jesus e começam a pedir um sinal. É aqui que começa a estender a confusão. Então, os fariseus, eles querem um sinal por que razão? Você já orou a Deus, pediu para Deus uma resposta? A questão não é a resposta em si, porque Deus tem 3 respostas para você. 3. Sim, não e espere. Sim, é o que a maioria das vezes nós queremos, não é? Falou sim, beleza, já resolveu o problema. Não, também resolve a questão. Você já desencana, deixa de lado e bora para frente. Mas qual é a resposta mais comum que nós ouvimos? Espere. Espera no Senhor. Para um povo imediatista como nós somos, esperar é
é um martírio, não é? E a gente espera no Senhor. Enquanto você espera no Senhor, a espera, ela não é tão dramática assim. E os fariseus, eles queriam um sinal, com que motivo? Para provar Jesus, para testar Jesus, para assim, vamos ver se Jesus é de fato o Messias prometido. E Jesus diz para eles: nenhum sinal vai ser dado para vocês. Em Mateus capítulo 12, versículo 38, Jesus afirma que nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. Olha que interessante. O que causou esse evento com o profeta Jonas foi exatamente a teimosia, que se transforma em rebeldia, que gera duas coisas: legalismo e incredulidade. Eu vou repetir. O que causou o evento com o profeta Jonas, se você nunca leu Jonas, são 4 capítulos, é impressionante, você lê rapidinho, é muito interessante. Jonas é chamado por Deus, você vai para lá pregar para os ninivitas, ele vai para cá, ele foge, entendeu? Aí tem toda uma questão, tal, aquela coisa toda, e ele ora do ventre do peixe, ele fica 3 dias no ventre do peixe, e o peixe, de uma forma muito romântica, vai colocar ele para fora, vomita Jonas na praia. Imagina aquele cheiro de peixe, coisa tenso. Esse sinal, não vai ter outro. Tá? E a teimosia de Jonas, ela que vai se transformar em rebeldia, a ponto de dar a própria vida. Só eu o problema, pode me jogar no mar que resolve a questão. É rebeldia. Eu morro, mas eu não te obedeço. Isso é rebeldia. Rebeldia, pecado de morte, que gera duas coisas: legalismo ou legalismo, ou a pessoa se torna legalista, ou a pessoa se torna incrédula. Quando Jesus se volta para os discípulos, Jesus ele vai alertar os discípulos: cuidado com o farimento farimento foi bom, hein? Eu juntei as duas palavras, vocês entenderam, né? Que eu falei fermento e fariseu, não é? Neologismo, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. O que Jesus está dizendo? Eles ficaram pensando assim: será que o mestre ficou bravo porque nós não trouxemos pão? Cara, demos pão para aquele povo todo lá e não trouxemos nem um cesto de pão para a gente. Será que foi isso que Jesus está bravo? Na realidade não é. Se você pegar ali o texto do versículo 17 a 21, aqui eu estou ainda no capítulo 8, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entenderam? Gentilmente Jesus está dizendo assim: não caiu a ficha ainda, não completou o download, no jeito mais contemporâneo, não entenderam o que exatamente, o que é que eles não estavam entendendo, como é que eles não conseguiam captar essa ideia, essa mensagem, ver aquela fala, aquela pergunta perniciosa dos fariseus. Mostra um sinal para nós, o sinal é só o de Jonas. E Jesus vai ficar bravo com os discípulos, né? Vocês ainda não entenderam o quê? Será que ele ficou bravo porque a gente não trouxe pão? Para de pensar no óbvio, para de pensar no lógico, na coisa mais óbvia, e olha para o espiritual. Deus, eu não estou vendo o que o Senhor quer que eu veja. Neste caso aqui, o que eles não estavam vendo? Que Jesus era de fato o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, o Salvador, o pão vivo que desceu do céu, a fonte de água viva, o autor e consumador da fé. Esse é o Jesus. Mas eles não tinham essa percepção, e Jesus começa então a falar nessa direção. É exatamente isso que a religiosidade faz hoje: cega as pessoas, cega, impede as pessoas de ter uma compreensão clara do Messias, impede que as pessoas tenham uma percepção de morte. O que é que faz a gente pensar na vida?
a questão da morte. Daqui a pouco a gente vai morrer, daqui a pouco estou sendo generoso, daqui a uns 30 anos, aleluia, não é? Então assim, daqui a pouco assim, quando chegar o seu momento, quando chegar, nós não sabemos quando. O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa muito interessante, cada um de nós tem uma senha, ou não é? Só que é aleatório o chamamento da senha, você está entendendo? Não é por ordem sequencial, é aleatório. Então, de repente, Jesus chama o seu nome, de repente chama a sua senha, e não é a Mega Sena, e você é recolhido. O que é que Deus precisa fazer para tirar a nossa vida? Só fechar o nariz, tirar a respiração, já era, simples assim, ó. Deus não precisa usar meios, Deus não precisa usar uma pandemia, Deus não precisa usar uma carreta carregada de poste na descida, não, Deus não precisa. O que Deus precisa fazer para tirar a minha vida? Só cortar a respiração, acabou, simples assim. Então, o que Deus faz? Ele olha para nós e espera que nós entendamos que Ele nos amou acima de tudo aquilo que a nossa mente finita possa compreender e imaginar. O amor de Deus é inimaginável, e a religiosidade nos cega. Nós não conseguimos enxergar Jesus como Messias, nós não conseguimos ver com os olhos espirituais as grandezas de Deus. Não é interessante que em Atos capítulo 2, quando acontece o Pentecoste, estão reunidos ali presentes 13 etnias diferentes, são 13 idiomas diferentes no mínimo, e eles começam a orar, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Qual é a resposta desse povo? Como é que nós ouvimos falar na nossa língua materna as grandezas de Deus? As grandezas de Deus. O povo pagão, o povo que não crê, sabe das grandezas de Deus. Se você ler Bíblia, você vai ver que quando o povo de Israel chegou próximo já à região para tomar posse da terra prometida, o pavor tomou conta daquele povo. Assim, este povo, o Deus deste povo é aquele Deus que abriu o mar vermelho e acabou com os egípcios. Acabou com os egípcios, eles estão chegando aqui. Eles não reconheciam a Deus, Yahvé, o Deus Elohim, Todo-Poderoso. Eles não adoravam ao nosso Deus, eles não faziam nada disso, mas eles tinham medo, tinham temor, que esse povo está chegando, o Deus deles vem atrás deles, o negócio vai ficar tenso, a coisa vai ficar meio esquisita, então nós precisamos tomar cuidado. O povo tem uma noção de quem é Deus de fato, e por que razão o povo faz tão pouco caso de Deus? Por que razão que o povo não olha para Deus da forma como Ele de fato merece ser admirado, contemplado? Se a realidade de hoje, ela fosse algo que nos levasse a compreender a pessoa de Jesus, essa igreja estaria pequena. Você concorda comigo ou não? Amém? Vocês estão aí, gente? Essa igreja estaria pequena, assim ó, muito rápido. Mas a pandemia deu uma baixada. Os números mostram alguma coisa? Não, agora a gente não precisa mais buscar tanto. Agora podemos dar uma relaxada. Incredulidade e legalismo. Estão esperando um sinal de Jesus. E esse sinal eu suspeito que ele não virá da forma como eles imaginam. Jesus, então, na sequência do texto, é interessante que Marcos, ele vai jogando os assuntos assim, ele não tem uma sequência um tanto lógica, tá? Ele sai de uma discussão com os fariseus e com os discípulos e entra aqui na cura do cego de Betsaida, tá? Versículo 27 a 33, acontece então, isso é versículo 22 a 26, a cura do cego. Versículo 27 a 33, acontece a confissão de Pedro. Jesus diz assim: o que é que o povo está dizendo que eu sou? Vocês estão saindo aí, pregando e tal, aquela coisa toda. O que o povo diz que eu sou? E ninguém ousava falar nada. Pedro, então, impulsivo, de acordo com a psicanálise, ele era, com a psicologia, ele tinha um comportamento de sanguíneo. Então, fala primeiro, pensa depois. Então, aquele silêncio tomou conta do ambiente e Pedro quebra o silêncio e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Uns estão dizendo que o Senhor é Elias, né? O espírito de Elias reencarnado. João, um profeta. E vocês? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele profere essas palavras, é interessante que Jesus vai dizer, não foi você que falou, Pedro, mas foi Barjonas, né? Simão. Esqueci o nome do pai do Pedro. Simão Pedro. Não foi você que falou, mas foi meu Pai que colocou isso no seu coração. É algo assim, tu és o Cristo. Mateus vai dizer, o Filho do Deus vivo. Tá? E a situação, ela fica assim, de uma maneira, aquele ambiente onde Jesus está falando com os discípulos. E de repente, aqui, que marca assim, lembra que eu falei que o ministério de Jesus dividido em duas partes? Então, até aqui Jesus veio operando sinais e maravilhas. Agora, Jesus, ele vai parar de falar daquelas coisas que ele falava, do chamado, ele falava do poder, ele falava da cura, da restauração, da salvação, do perdão, entre outras coisas. Agora, a partir dessa verbalização de Pedro, inspirada por Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, é um marco. Daqui para diante Jesus começa a falar do templo, começa a falar de resgate, começa a falar de perseguição, de espada, de sofrimento, e tudo isso tem a ver com o ápice de Jesus na cruz do Calvário. E ele começa então a falar, vamos para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser julgado, e etc, etc, e Pedro diz assim, peraí Jesus, não vamos não, fica aqui, lá é perigoso, eles vão te caçar. É quando Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Então, na mesma cena, Pedro é usado por Deus, daqui a pouquinho ele é usado pelo diabo, uma coisa intensa demais, né? Para trás de mim, Satanás. Então, essa situação toda está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Do versículo 34 até o versículo 1 do capítulo 9, que isso aqui é a tônica da conversa seguinte. Versículo 34, então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E lá no versículo 1, ele diz assim, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, você lembra o que aconteceu daqui 6 dias para trás? Se não foi algo que marcou demais a sua vida, algo muito intenso, você não lembra. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? O atentado às Torres Gêmeas. Você lembra o que você estava fazendo? Eu lembro exatamente o que eu estava fazendo. Por quê? Porque foi um evento muito marcante. O que eu preguei domingo passado? Misericórdia, aleluia, bênção de Deus. Mas você gostou do culto? Pastor, o culto foi bênção, aleluia. O que foi que pregou? O que foi pregado, se você não anotar, se você não reler, se você não ouvir novamente, aquilo não fica gravado na sua mente. Então, 6 dias se passaram. Lembra que Jesus acabou de dizer para eles, alguns de vocês que estão aqui, não vão nem ver a morte, vocês não passarão para a morte antes de ver o reino de Deus. Ele vai frisar algo muito importante, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Preste atenção nessa palavra, poder. Então, 6 dias depois, Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João, deixa os meninos ali e sobe com esses 3 para um lugar à parte, no alto do monte, versículo 2, capítulo 9, versículo 2. Neste momento em que Jesus está em contato com a glória do Pai, acontece algo assim que transcende a qualquer lei da física. Jesus ele fica transfigurado. É como se ele tivesse fluorescente, porque ele não ficou translúcido, porque se ele ficasse translúcido, daria para ver através dele, mas ele estava brilhando. A veste estava limpa, melhor do que aquela propaganda de sabão em pó. Não é? Então a veste estava brilhante.
Aquilo se destacava, tanto é que ele vai dizer que nenhum lavandeiro teria capacidade de fazer aquilo. Jesus está então envolto aonde? Na glória do Pai, na glória de Deus. E quando se está envolto na glória de Deus, há uma transfiguração. Essa palavra transfigurar é a ação de alterar radicalmente o aspecto, a forma. Jesus, não translúcido, mas fluorescente. E a palavra no grego é metamorfo, de metamorfose, transformação. Então, houve literalmente uma transformação no estado em que Jesus se encontrava. Por quê? É como se ele tivesse entrado na glória de Deus. Entrado na glória de Deus. E neste momento ele está vivendo algo que vai prepará-lo para o Calvário. Essa é a preparação que antecede os momentos antes ainda do Gólgota, onde ele vai orar e suar, transpirar como gotas de sangue, antes de ser preso. Mas esse momento ele está sendo preparado por Deus, pelo próprio Pai, para dar sequência ao plano salvífico de Deus para toda a humanidade, para mim, para você e para todos aqueles que querem ser salvos. Lembre-se que a salvação não é uma obrigatoriedade, mas a questão da predestinação, a salvação veio a todos os homens. Quem é predestinado a ser salvo? Toda a raça humana. Toda a raça humana. Mas toda a raça humana quer ser salvo? Essa é a questão. É uma questão de foro íntimo, de decisão própria. Jesus então ali, envolto na glória, acontece algo assim, digno de Hollywood, não é? Aparece Elias e Moisés. Pergunta, como é que eles sabiam que era Elias e que era Moisés? Tensa, não é? Não tinha selfie, ninguém tirou foto, não filmou. E agora? Por dedução, eles ouviram Jesus conversar. E aí, Elias, tudo bem? Elias, tudo bem. Nós viemos aqui para confortá-lo. Moisés tem algo para dizer para o senhor. E eles estão de antena ligada. Quem é que vai perder esse negócio? Não é? Aquela cena, aquilo que está acontecendo ali, não pode perder de vistas. Pedro, Tiago e João estão ali, nem piscam. Ficou olhando para aquela coisa, sabe aquele momento assim, antes da carne sair da churrasqueira? Ninguém nem pisca, não é? Está todo mundo vigiando, de longe, mas vigiando, nem pisca. Nem pisca. Assistindo aquela cena, aquele momento. Elias e Moisés estão junto com Jesus, na glória, envoltos na glória. Só que privilégio desses três, ali, vendo aquilo, presenciando, ouvindo o que está sendo dito. Ali no versículo 5, Pedro, no momento de êxtase, ele vai lançar uma daquelas pérolas. Não é? Mestre, é bom, nós estamos aqui, olha que coisa linda, vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. Ele tirou os 3 de fora. Falou, não se preocupe com a gente não, a gente fica no relento mesmo, não tem problema. Mas vamos fazer 3 tendas, por quê? Porque eu quero permanecer neste lugar. Queremos que essa situação continue, que essa situação vá adiante. Muito provavelmente, Pedro aqui está sendo influenciado por uma lembrança. Alguns de vocês não vão morrer enquanto não ver o meu reino em glória e poder, o reino de Deus em poder. A frase que Jesus está dizendo lá no versículo de número 34. Então, ele fica naquele êxtase, poxa, estamos dentro da glória. Este é o reino. Este é o momento. Não se enganem com emocionalismo. O emocionalismo, ele traz algo no nosso coração que satisfaz a nossa alma. Você sentiu a presença de Deus? Amém ou não? Pastor, eu não senti nada. Não tem problema. Isso não significa que Deus não está. Deus precisa que você sinta algo para que Ele esteja onde nós estejamos? Claro que não. Você está num momento de perigo, a única coisa que você sente é medo. Não é? Medo de morrer. É uma situação bem escabrosa. Não é? O avião dá uma pane. Né? E a 9.000 pés de altura.
Você fica pensando nas emoções? Não, a única emoção que você pensa é medo. Não é? E Jesus nos salva, não é? Salva a gente aqui. Você não tem tempo de você ficar focando em outras coisas. Por que Deus permite que nós sintamos a presença dEle de forma emocional? Porque Ele sabe que você precisa. Ele sabe que eu preciso. Ele sabe que para mim, para nós, isso tem um grau de importância. Isso é maravilhoso, e Deus trabalha essa questão em nós. Afinal de contas, Ele nos construiu, Ele nos fez da forma como nós somos aqui. Pedro então, naquele afã, naquele auge da sua emoção, ele não tem noção do que fala, ele está fora de si. E quando ele está falando essas coisas, lá no versículo 7, diz que uma nuvem nos cobriu. Você já teve essa experiência? Eu vi isso em 2 lugares, de forma inusitada. O primeiro lugar foi em Gramado e Canela, na região lá. Era 11 horas da manhã, numa sexta-feira, a gente estava em viagem de lua de mel. O céu limpo, assim. E de repente deu um vento assim, entupiu tudo de fumaça. Nossa, tacaram fogo no mato. Não era nuvem. Eu nunca tinha visto aquilo. Era uma nuvem. Fora de brincadeira, eu estava tirando foto de uma fachada assim, bem europeia. E eu tirei a foto, quando eu acabei de tirar a foto, o negócio sumiu. Nossa. Será que Jesus voltou, foi arrebatado, alguma coisa assim? A nuvem estava passando pela cidade. Agora, pasmem, alguns anos mais tarde, bons anos mais tarde, 2011 para ser mais preciso, isso foi 2004. Em 2011 eu estava em Garanhuns, Pernambuco. Pensa numa cidade gelada, lá no norte. Como assim? Lá no Nordeste, frio. É a cidade, uma das cidades mais altas que tem em Pernambuco. E assim, saímos para fazer uma caminhada, na volta aconteceu a mesma situação, uma nuvem. Eu falei, mas gente, nós estamos em Pernambuco, não faz sentido, não tem uma lógica, não. Tupiu tudo, você não enxerga um pau na frente do nariz, você tem que andar devagarzinho, prestar atenção onde você está. Vai passar rápido, mas você tem que tomar cuidado, porque você não enxerga aquela neblina densa. Uma nuvem os cobriu. Elias, Moisés, Jesus, diante deles, Pedro, João, Tiago, ali presenciando aquele momento, e de repente sai uma voz do meio da nuvem. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Presta atenção no que Jesus está falando, pode ouvir, é meu filho, uma comprovação daquilo que os fariseus queriam tanto, um sinal, e Jesus dá um sinal para quem? Para os discípulos. Quais discípulos? Pedro, Tiago e João. O que é que Jesus vai dizer para Pedro quando aparece para ele ressurreto? Quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Ué, mas Pedro não era convertido, gente? Não era. Ainda não havia acontecido uma transformação na sua mente, na sua alma, na sua visão, de que Jesus de fato era o Messias prometido. Isso vai acontecer lá em João capítulo 21, depois que Jesus está ressurreto. Naquela conversa de Jesus, onde Jesus vai tirar todo aquele negócio que está travado na alma de Pedro e fazer com que ele enxergue. Experimentar um breve momento na presença de Deus é absurdamente transformador. Mas Deus sempre tem algo mais para aqueles que o buscam. Deus sempre tem algo mais. Eu já fiz escalada esportiva. Para você fazer escalada esportiva, você tem que ter o equipamento, você tem que ter treinamento e tem que ter uma montanha. Tem que ter uma parede para você subir, né? Síndrome de lagartixa, alguns já disseram. Então, como é que você sobe uma montanha? Você tem que achar a montanha primeiro. Hoje é muito fácil. Você tem as guias, né? A via, ela é toda trilhada, ela já foi desenhada, alguém criou essa via, ela tem um nome, na maioria uns nomes meio estranhos, mas ela tem um nome. Tá? Aí você acha a via, você viaja até lá. Quando você chega no pé da via, você olha para cima, você tem uma noção. Né? Ela pode ter de 5 metros a 150 metros, depende da via que você está escalando, da pedra que você vai subir. O que você precisa ter? Você precisa chegar no pé do monte. Você tem que ter o equipamento certo. Você tem que ter o treinamento certo. Você tem que ter conhecimento para fazer aquilo que você se propôs a fazer.
Você tem que ter disposição. Algumas vias demoram 12 horas para você subir e para descer ao mesmo tempo. Então você tem que estar preparado para dormir na rocha. A coisa é bem da hora para caramba, né? Para quem gosta de altura, é legal. Quem não gosta, eu aconselho a andar de carrinho de rolemã, né? Mas você tem que ter tudo isso preparado. E depois de tudo isso preparado, o que você precisa fazer? Subir. Você você põe a cadeirinha, você amarra a corda aqui, tem uma chapeleta presa na rocha, você põe uma costura, todo o nome técnico de peça que você usa para isso mesmo, você pega a corda ela tem que ser estática e não dinâmica, você passa lá e é preso no equipamento de segurança do seu companheiro de escalada. Ele faz a inspeção, tudo. Depois de tudo pronto, você bota a mão na pedra, você olha para a pessoa que está fazendo a segurança, assim, ó, escalando. E aí você tem que subir. E você começa, então, a escalar. Não adianta você ter tudo e não dar o passo. Você pode orar, você pode jejuar, você pode ter um conhecimento prévio de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, de todos os detalhes que você possa imaginar, está preparado. Mas enquanto você não der o passo, Jesus não vem na sua direção. Eu continuo te esperando. Nós precisamos dar o passo. A grande questão, Pedro, Tiago e João tinham plena convicção de que aquilo que eles estavam vivendo era o reino e o poder de Deus que Jesus havia falado. E não era. Aquilo foi uma manifestação de Deus em favor do seu Filho Jesus. Foi um movimento de Deus na direção de Jesus. Porque o reino de Deus instaurado no poder, ele vem aonde? No Pentecoste. Jesus, ele vai inaugurar a igreja, ele vem instaurar o reino. Quando é que ele instaura o reino? Quando ele inaugura a igreja. Quando em Mateus capítulo 16, lá no versículo 18, Jesus olhando para Pedro diz assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E há uma confusão de interpretação, porque vai dizer: Pedro, tu és Petrus, pequenos blocos rochosos. Você é Petrus, mas sobre esta Petra, Jesus dizendo sobre ele, rocha angular, pedra de esquina. Sobre esta Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus inaugura a igreja, então ele começa a ensinar os discípulos, a falar com os discípulos, a mostrar sinais, até aquele ponto. Daquele ponto em diante ele começa a falar dos perigos, do sofrimento, da dor que viria, da perseguição, e dá mais um monte de coisa que eles tentam tirar Jesus desse negócio. Não vai não, para trás de mim Satanás. Então ele continua, e quando chega o momento do Pentecoste, é a capacitação da igreja. Estão entendendo isso ou não? Pastor, já sou convertido, glória a Deus. Já fui batizado nas águas, glória a Deus. Já fui batizado com o Espírito Santo, glória a Deus. Agora segue em frente. Agora dá o passo. Aonde você está nessa etapa toda? Você já foi batizado nas águas? Já, pastor, mas eu não fui batizado no Espírito Santo ainda. Busca uma experiência com Jesus. Busca uma experiência do reino em poder. Porque depois você vê um Pedro antes do Pentecoste e um Pedro depois, outro Pedro depois do Pentecoste. Pedro antes do Pentecoste, impulsivo, falava primeiro, via a situação depois, e arrancou a orelha de Malco, aquela coisa medonha, metendo os pés pelas mãos e desesperado. Quando Jesus foi preso, ele fugiu, ainda negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro está cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2, Pedro, um homem iletrado, um cara de língua pesada, você deve estar entendendo o que eu estou falando, não é? Língua pesada, não sabia falar, discursar, ele não tinha conhecimento teológico. E naquele momento ali no Pentecoste, os discípulos se levantam e Pedro junto com os 11 toma a palavra e prega. E ele faz uma mensagem extraordinária no poder do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem na mensagem de Pedro. Primeira mensagem que Pedro prega, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa capacitação. O Espírito Santo é esse agente do reino que vai transformar o seu coração de dentro para fora. Amém?
Está claro isso? A vida com Deus não é diferente de uma escalada. Não é. Deus, Ele nos convida a escalar a montanha, a percorrer a trilha da santidade. Para de dar desculpas. Você já chegou ao pé da montanha, aleluia. Olha o que você passou para chegar até aqui. Já confirmou tudo que precisava. Ou você ainda está em dúvida que Jesus é o Messias? Porque as outras coisas, são detalhes. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Aí a lista vai longe, é ou não é? Eu tenho uma lista enorme diante de Deus aí. Mas qual que é a prioridade? Presença de Deus. Presença de Deus. Porque você precisa de um carro? Pastor, eu preciso de um carro. Não precisa nem ser um carro zero. Precisa ser um carro que não dê muito problema. Mas eu estou orando a Deus para Deus me dar um carro. Amém. Que Deus te dê esse carro. Mas você não vai com ele para o céu. Ele não vai. Vai ficar aí. Tudo que você tem de objeto, até mesmo a Bíblia que você traz para a igreja, quando você for para o céu, ela vai ficar aí. Ela vai ficar. Você não vai levar ela. Você não vai levar seu celular. Sabia disso ou não? Então para de idolatrar o celular, porque você não vai levar ele. Não adianta. O que é que nós vamos levar para o céu? O amor de Deus em nós. O amor de Deus expresso através de nós. Isso é um pouco mais difícil. Mas é quando nós amamos o outro, sem querer nada em troca. É quando nós estendemos a mão para ajudar alguém, sem esperar nada em troca. É quando nós decidimos agir de maneira altruísta, pensando na glória de Deus. Eu quero que Deus seja glorificado através da sua vida. Eu quero que Deus seja glorificado através da sua vida. O que você precisa, coloque diante de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Ele pode te dar, Ele pode não te dar. Se Ele não te deu ainda o que você está pedindo, tenha paciência. Tenha paciência. Espera no Senhor. Não é para ficar esperando de braço cruzado, mas de mãos cruzadas e de joelho curvado diante de Deus. E quando nós esperamos assim, você está se aproximando mais de Deus. Mais e mais de Deus. E quando você faz isso, você chega aonde Jesus queria que os discípulos chegassem. No Pentecoste. O momento de glória é legal. É maravilhoso. Já foi numa vigília onde a glória de Deus se manifesta assim? É uma coisa de doido. Isso é maravilhoso demais. Você não quer ir embora. Você quer orar, você fala umas coisas que você não sabe nem o que você está falando, mas você fala com amor, você sente a presença de Deus, aquilo é maravilhoso, mas aquilo passa. Passa. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, aquilo te muda, te transforma, de dentro para fora. Amém? Amém. Você pode colocar de pé, por favor? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua graça. Queremos pedir ao Senhor, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, perdão pela nossa falta de compreensão da Tua vontade, do Teu querer. E queremos, ó Pai, tomar uma decisão de dar esse passo. Ah, Deus, nós chegamos até aqui, nós queremos seguir em frente, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. A jornada não é simples, não é fácil, mas com o Senhor ela é possível. Nós queremos viver em santidade, caminhar em santidade,
e receber das tuas mãos a bênção da tua presença. Cuida de nós, papai. Cuida de nós em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Irmão Carlos, pode orar pela taça para nós, por favor? Vamos orar pelas taças? Estende as mãos para cá. Oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui, papai, diante da tua presença, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, aonde, papai, o Espírito Santo falou no nosso coração, e agora eu apresento, papai, esses pedidos de oração, Senhor. Tu sabe, papai, quanto choro, quantas lágrimas tem aqui, Senhor. Pai, que o Senhor entra com providência, Senhor, nas causas impossíveis. Entra naquele hospital, naquela família. Entra, papai, naquela situação que para o homem é difícil, mas para ti não, Senhor. Opera o milagre, Senhor. Assim nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bênção de Deus. Foi abençoado? Amém. Aleluia. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que através de nós o Senhor alcance mais e mais vidas em nome de Jesus. Abençoa essa semana, papai, que os desafios, ó Pai, que virão, eles sejam vencidos para que o teu nome seja glorificado. Que cada momento que nós tivermos em dificuldade, que nós possamos lembrar da tua palavra, daquilo que o Senhor disse. Eu estou com você, eu estou convosco todos os dias. Em nome de Jesus, cuida de nós, cuida do teu povo. Abençoa, Senhor, uma porta de emprego para aqueles que precisam. Abençoa a saúde daqueles que estão com a saúde debilitada. Abençoa a vida financeira do teu povo. Prospera o teu povo, meu Pai, e ajuda-nos a guardar em santidade a bendita volta de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre todos aqueles a quem você ama, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? De Cristo, você mudou.
Aleluia. Deus abençoe. Excelente semana. Som. Eu acho que